em termos de formulismo e tudo mais, acho que 87 é o campeonato mais polêmico. Na construção do regulamento, assim, né? Com a sementinha plantada em 86, com aquela polêmica. Tanto que a gente, acho que foi o campeonato que a gente levou mais tempo falando aqui, né? Aí 88, Copa União de novo, né? Segue sendo a Copa União, senta lá, vamos lá, vai de novo, vamos organizar de novo o campeonato e vamos botar um rebaixamento de uma vez por todas, o acesso da Série B para a Série A e vamos fazer valer a regra. É o que sentaram eles ali e fizeram o campeonato. Colocaram 24 equipes, jogaram Sport, jogaram Guarani, América do Rio, Bangu, Criciúma, Santa Cruz, Portuguesa, todos os grandes, obviamente, Atlético Paranaense, Curitiba, enfim, tínhamos ali um campeonato Goiás, campeonato forte, um regulamento um pouquinho, não digamos complicado, mas era um regulamento também que previa assim, duas situações, assim como 87, no primeiro turno uma chave, eram 2 grupos de 12, uma chave jogava contra a outra e depois dentro da mesma chave. Não sei a ordem exata desse cruzamento, do turno, se o primeiro turno foi dentro do próprio grupo ou invertendo os grupos. Bom, classificaram ali os campeões de cada grupo em cada turno e mais 4 no geral. A grande jogada ali, a grande questão de 88 foi a criação da pontuação diferenciada. Ali. A CBF determinou que que o vencedor de cada partida levaria 3 pontos. Essa é fantástica. Essa é boa. E quando as partidas terminassem empatadas, toda e qualquer simples partida teria uma disputa de pênaltis, na qual o vencedor dela levaria 2 pontos e o perdedor da disputa de pênaltis levaria 1. Até eu posso te passar depois, eu tenho até uma planilha, não tinha comentado, que eu tenho todas as disputas ali, a pontuação delas. Até se eu consigo, inclusive, postar. Então, essa disputa de pênaltis perdurou na primeira fase, nas 23 rodadas, e era importante, né? Porque realmente valia pontos. E tem um caso inusitado que talvez algumas pessoas mais novas não saibam. Teve uma dessas partidas empatadas entre Fluminense e Botafogo, clássico vovô, no Rio de Janeiro, que as equipes não quiseram bater pênaltis. Ela acabou o jogo empatada, foram para o vestiário e não quiseram bater os pênaltis. Dias depois, a CBF obrigou as equipes a fazer uma disputa de pênaltis, que tinha que distribuir 2 pontos para uma equipe e 1 ponto para outra. O que ocorreu? Até tem uma revista Placar na época que fez uma reportagem, as pessoas indo ao Maracanã numa tarde, acredito que de quarta-feira, um dia de semana de tarde, simplesmente para ver uma disputa de pênaltis entre Fluminense e Botafogo. Tem até uma foto de um casal de namorados que eles falam ali, o pessoal, este casal aproveitou para namorar, o outro foi lá uma criança e foram lá ver, digamos assim, 10 minutos de pênaltis e eu não lembro quem ganhou essa disputa, que pena. Mas foi, de fato, feita a disputa de pênaltis para apurar o vencedor. Pessoal acostumado aí a pontos corridos, hein? O que a gente viveu não foi simples, não, né? Porque a gente não sabia, mas a bagunça era grande. Se tu tá lá, tá acontecendo, mas... Esse campeonato aí de 88, depois ele avança novamente, 89, segue a tradição dos campeonatos que atravessam o Réveillon. E, enfim, até tem a pontuação final do campeonato, prefeito de ranking da CBF, os jogos das quartas de final, semifinal e final, elas não têm pênaltis quando empatam. Obviamente não teria nenhum sentido você entrar em campo numa partida da quartas de final, jogo de ida, empatar e disputar pênaltis. Claro. Então ele tem ali os classificados, o Sport classificou para a fase final, pegou o Bahia, um grande clássico do Nordeste que o Bahia classificou. Tivemos o Grêmio tirando o Flamengo. Na época o Grêmio era também um... Sempre, né? Ganhava do Flamengo bastante, sempre presente também.
Então ali falamos de Grêmio e Bahia. Internacional tirou o Cruzeiro de novo, segundo ano consecutivo. Verdade. E por sua vez o Fluminense tirou o Vasco, num jogo que teve prorrogação, emocionante jogo. Esse é um jogo que eu recomendo para quem gosta de futebol ali, que gosta de ver jogo antigo no YouTube, buscar esse jogo teve prorrogação, teve virada e o Fluminense ganhou do Vasco. Já tinha ganho aquela final de 84, ganhou as quartas de final de 88 também. Seguiu uma tradição também de se dar bem contra o Vasco em jogos grandes. E a semifinal, Bahia e Fluminense. E aqui tivemos o que é até hoje chamado de o Grenal do século, os clássicos mais importantes entre as duas equipes. São esses, né? Sim, tivemos outros? Acho que não, né? Tivemos em Libertadores, tudo, mas não com a mesma relevância, né? Ali, de fato, valia... Era o último ano que o campeão e o vice do brasileiro iam para Libertadores e... Exatamente. Valia a passagem para a final e vaga na Libertadores, que só iam 2 do Brasil para passagem para a final, vaga na Libertadores. E, enfim, o Internacional conquista essa vaga e esse direito de decidir o campeonato contra o Bahia. De virada, com 1 a menos, né? E ao mesmo tempo, lá na Fonte Nova, o Bahia também ganha de virada. De virada, 2-1. 110.438. Eu acho que é esse número. Espetacular, numa quarta-feira à noite, né? Afinal, acaba sendo aqui no jogo de volta no domingo. Não, mas eu digo, Bahia e Fluminense tinha... sim, na semifinal. Aí, ó, Bahia e Fluminense na tela. 110.438 pessoas. Tenho uma postagem desse jogo, foi um público espetacular. Não sei se pelo fato desse jogo ter sido num final de semana, assim como o Grenal do século, e a final no jogo de ida do Bahia ter sido durante a semana contra o Inter, esse jogo teve, acho que, mais público do que a própria final. Exato. No jogo de ida. Então, o jogo de ida, o Bahia mais uma virada, vira o jogo contra o Inter e... Exato. Tem um gol que eu lembro que o Zé Carlos, alguém cruza a bola ali, está marcado ali na entrada da área, eu acredito que o Bobô faz de cabeça. Sim, o Bobô. E o Zé Carlos e o Bobô participam desse gol. O Bobô fez os dois ou foi o Osmar que fez o outro? Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Leomir fez do Inter. Lá que o chip, nós vamos ter daqui a pouco, ainda bem que surgiu a tal da inteligência artificial, além do Google, né? Já pegando os mais velhos aqui com alguma dificuldade de alguns detalhes, mas eu lembro perfeitamente que foi uma virada de 2-1 e a final aqui a duras penas, né? No Bahia com o goleiro Ronaldo também tendo uma grande atuação, segurou o Internacional. E o Bahia conquistou o título de 88. Era um timaço, né? Era um grande time. Um dia desses eu vi uma entrevista do Evaristo, acho que para o Museu da Pelada. E ele falou que o super jogador daquele time era o Paulo Rodrigues. É um volante clássico, assim, alto. E o meio... Eu não tinha... Não sei se ele falou que era o melhor jogador. Não tinha tomado conhecimento, mas colabora muito para uma teoria que eu tenho dentro falando de aspectos técnicos e táticos, de que o futebol se ganha, uma partida de futebol se ganha no meio de campo. Então, realmente, é um meio de campo muito bom, que era o Paulo Rodrigues, o Paulo Robson, que havia jogado no Santos também. Estava direitinho aquele time, tinha Tarantini, Zé Carlos, Bobô, né? O Naldinho. Claudir era o quarto zagueiro e o João Marcelo. E aí o Osmar era o cara com a 10. E Zé Carlos, Charles, né? Centroavante Charles, Charles e o Bobô. Charles de gol. Uma galera boa, eu lembro né? até melhor do que eu desses jogos, né? Uma questão particular até. Exatamente. Consegue precisar um pouco melhor. Uhum. Eu tinha 11 anos na época, recém-completados em 88 e... O Lourinho. Desculpa, em 89, recém-completado 12 anos, porque já foi em 89. E o Bahia ganhou essa final. Vamos até aproveitar para falar que essas duas equipes elas voltaram a se enfrentar na Libertadores de 89, logo após a final, porque a Libertadores já começa, então elas se enfrentam na fase de grupos, 2 jogos, se enfrentam nas quartas de final, mais 2 jogos, que o Internacional elimina o Bahia, dá o troco. Gol do Diego Aguirre. Exatamente. E lá seguram 0-0 numa Fonte Nova completamente encharcada. Bahia não queria realização do jogo e
A arbitragem chamou para si a responsabilidade, manteve o jogo, o Internacional não teve nenhuma culpa, mas realmente as condições eram bem complicadas, foi 0-0, o Inter passou para a semifinal. E só para finalizar esse assunto, a gente teve esses 4 jogos de Inter e Bahia na Libertadores, e daqui exatamente uma semana nós teremos mais um, que agora eles vão jogar em 2025 no mesmo grupo, Bahia vindo da pré-Libertadores, daí nesse caso acaba tendo 2 brasileiros no mesmo grupo, né? Sim. Pelo sorteio, então eles já vão para 6 jogos de Libertadores entre as 2 equipes. É verdade. E... Não sei nem se o Bahia foi para casa depois de ganhar esse título aí, porque foi no meio da semana seguinte, o início da Libertadores. Começou tudo aquele... E o Bahia ganhou do Inter esse primeiro jogo. Ganhou na primeira fase, se não me engano, o Bahia ganha um jogo e empata o outro. Exatamente. E na fase... Não, ou o Bahia até ganha os 2 jogos na primeira fase e nas quartas de final o Inter ganha um e o Bahia empata o outro. Ou seja, sim. O Bahia leva até uma vantagem. A gente vai ver muito falar sobre isso na semana que vem, quando as equipes estrearam na Libertadores, sobre esse histórico de 4 partidas entre as 2 equipes. Até bastante, né, para confronto brasileiro, em se tratando mais ainda do Bahia por ter tido poucas participações, diferente do Inter, que já tem um número mais considerável, né? É um dos grandes brasileiros da Libertadores. Eu acho que o Bahia ganhou as 2 mesmo, porque o Inter passou em terceiro muito. Exatamente. Classificavam 3 de cada grupo, formavam 15. Já no formato de oitavas de final, o atual campeão entrava nas oitavas e era mata-mata. Exato. Estava começando esse regulamento aí. Talvez o primeiro ou o segundo ano com oitavas de final, que já fugindo um pouco do brasileiro, abrindo parênteses, é o formato que até hoje a gente tem. Independente de quantos classificam, teve uma época que eram 3, depois mudou para 2, né? Como é atualmente, mas sempre jogando oitavas de final até apurar o campeão. Verdade. Para fechar ali esse papo que a gente está em 88, né? Bom, acho que 88 é isso aí. Ficou... Teve rebaixamento, né? Exato, isso que eu gostaria de falar. Tivemos, sim, um rebaixamento... demos adeus de forma até triste, fala ao Bangu e ao América, que nunca mais voltaram à primeira divisão, que foram times muito relevantes naquela época, fizeram grandes jogos de Campeonato Carioca, Maracanã recebia grande público para essas equipes, e eles também foram bem no Brasileiro, o América sendo semifinalista em 86 e o Bangu vice em 85. Eles caem junto com o Criciúma e o Santa Cruz. Essas 4 equipes são rebaixadas e em 88 a gente tem na Série B o Náutico e a Inter de Limeira subindo para 89. Então aí a gente começa a ter um trabalho de diminuição de times participantes da Série A. Então em 89 a gente vai para um campeonato de 22 times, que caíram 4 e subiram 2. Sim. Vamos já começar a falar de 89? Sim, deixa eu te perguntar se... Vamos começar. 22 times, aí eu posso colocar os tópicos. Torneio da Morte e o que mais que eu escrevi aqui? E final com... Tá, final eu nem vou falar nada. Bom, vamos lá que tem história esse campeonato também, hein? Mais um campeonato era para ser simplesinho, pontos corridos e de volta. Quase um pontos corridos. Ele tinha uma estrutura assim, ele tinha 2 chaves de 11. As equipes jogavam dentro dos seus próprios grupos. Cada um jogava 10 partidas, com um time folgando em cada rodada, porque 11 não é um número que facilita muito, mas, enfim, classificavam 8 times de cada grupo. Esses 8 times, eles mantinham os pontos, ou seja, então ele, de certa forma, ele era mais ou menos pontos corridos também, porque ele continuava os pontos, cruzavam, tendo 8 rodadas contra os times do outro grupo. Então, ele teriam 18 jogos, né? 10 jogos dentro do próprio grupo, tiravam-se 3 times de cada grupo e mais 8 rodadas. Ao final desses 18 jogos, o campeão de cada grupo ia para a final. Ao final da primeira fase, dessas 10 rodadas, desses 11 times de cada grupo, os 3 últimos de cada grupo iam para o hexagonal, chamado de Torneio da Morte. Primeira vez que eu ouvi essa expressão na minha vida. E só 2 se manteriam na primeira divisão. Era um torneio duro. Entravam 6 para 2 ficarem na Série A e 4 serem rebaixados. Eu acho que eu lembro quem é que escapou.
Então, quem que escapou? Bahia e Vitória. Exatamente, os baianos, a gente está falando aqui do Bahia, já o Vitória aí já aproveitou e escapou também, os dois escaparam. Só que o que acontece? O hexagonal da morte foi um pentagonal. 5 times jogaram, não 6. Por quê? Então, aí a gente teve um jogo, no primeiro turno de 89, uma partida Curitiba Sport no Couto Pereira, em Curitiba, que é um torcedor ilustre, desconhecido, não sei quem é, entrou e agrediu o goleiro Rafael. Bom, Rafael, hein? Ídolo, herói da conquista de 85. Talvez por isso até. Agrediu o Rafael e a CBF tirou um mando de campo do Curitiba, marcando a partida final, ali já estava chegando nas últimas rodadas, partida final entre Curitiba e Santos em Juiz de Fora. Tá. Até aí tudo bem, o Curitiba acho que jogaria a partida, porém o Vasco, que acabou chegando na final, ali naqueles últimos jogos, ele estava disputando ainda para classificar contra o Curitiba. Parece que o Curitiba chegou e falou, bom, eu aceito jogar em Juiz de Fora, mas eu quero que os jogos sejam no mesmo horário. E o Curitiba jogaria até depois do Vasco. Eu não sei se no caso o Vasco estava na frente e se ganhasse já impossibilitaria o Curitiba. O Curitiba queria jogar no mesmo horário. Sei que eu fiz uma pesquisa ontem que o Vasco joga, o Curitiba joga, teoricamente, tem esse jogo Curitiba e Santos em Juiz de Fora, mando do Curitiba, e depois tem um jogo atrasado, Sport e Vasco, que jogam numa data à parte. Uhum. Então, assim, o que acontece? Curitiba se recusa a entrar em campo, não vai a Juiz de Fora, os jogadores do Santos ficam ali batendo aquela tradicional imagem que nem a gente teve do Sport Inter 87, os jogadores do Santos no círculo central batendo bola, esperando o tempo passar, Curitiba não vai. O que acontece? A CBF aplica uma punição severa e rebaixa o Curitiba para a Série C do Campeonato Brasileiro. Nossa. O negócio pegou pesado ali para o Curitiba. Então, assim, o Curitiba não ia poder jogar nem a Série B. Bom, Curitiba entrou na justiça e obteve uma liminar depois que já havia sido ocorrida a partida. Tipo, já tinha ocorrido a partida de Juiz de Fora, que deu WO. O Curitiba consegue uma liminar para jogar o jogo no mesmo horário que o Vasco. Dava tempo ainda? Depois, não dava tempo, já tinha ocorrido. Ah, tá. Não dava tempo. Depois que aconteceu, o Curitiba já tinha sido punido e decretado rebaixado. O que aconteceu? O Curitiba tem que sentar na mesa lá com a CBF para chegar num denominador comum e, digamos que assim, chegar numa pena mais branda. Deixar o Curitiba... Vamos fazer assim, vocês ficam, não sei se para evitar de entrar na justiça comum, algo do tipo, a CBF dá o direito do Curitiba jogar a Série B ao invés da Série C. De 90. O Curitiba aceita e vai para a Série B de 90, ou temos que pesquisar ainda se ele pega um ano de gancho, inclusive, na Série B, jogando a Série apenas em 91. Mas eu acredito que ele tenha jogado em 90 já a Série B. Tá. Podemos pesquisar. Uhum. Como ficou de fato essa punição. O que acontece ali? Temos o pentagonal, então, da morte, classifica, se salvam Bahia e Vitória. Fato curioso, Bahia atual campeão, hein? Já flertou com rebaixamento no ano seguinte. Bahia e Vitória se mantêm e são rebaixados para a Série B, jogando em campo Guarani, Atlético Paranaense e Sport. Isso aí. Guarani, Atlético Paranaense e Sport caem para a Série B de 90 e o Curitiba também foi rebaixado. Esses 4 foram rebaixados. Tá. Então, assim, a fase final ali, aquele cruzamento dos 8 times do grupo A contra o B, ou não sei se ali já tinha outra nomenclatura, os grupos, enfim, não tem relevância. Mas foi 2 quadrangulares, né? Não, os 8 que seguiram de cada grupo, os 16 que ainda lutavam pelo título, cruzaram um grupo contra o outro, mantendo os pontos do primeiro turno. Então era assim, eles... 2 octogonais, então. Não é bem octogonal. Tu tem 8 times de um lado e 8 do outro. 2 grupos de 8, 2 octogonais. Eles jogam contra os times do outro grupo. Eles já haviam jogado dentro do grupo,
entre 11. Então, 10 jogos, eles tinham mais 8 jogos. Tá. Ao final dessas 18 rodadas, o campeão de cada grupo faria a final. Não tinha semifinal, nada. Era simplesmente final. Tá. Já com um detalhe que apenas o campeão daquele campeonato jogaria Libertadores de 90. Ali a gente havia tido a primeira Copa do Brasil, que o Grêmio ganhou do Sport. Então, em matéria de representatividade e qualificação para Libertadores, o brasileiro encolhia, dando apenas o campeão direito de jogar, voltando lá para os primórdios da Taça Brasil. E o Vasco vai à final contra o São Paulo. Daí tem uma peculiaridade. O campeonato valendo 2 pontos por vitória, já novamente, né? Esquecemos de falar, mas é o normal, né? Sim. Ele só teve 3 pontos naquela questão dos pênaltis de 88. Então, o que acontece ali? O Vasco tem a melhor campanha contra o São Paulo, ele entra com um ponto extra na final e com o direito de escolher onde ele quer jogar primeiro. Não era fora, não era no Morumbi por conta do São Paulo ter ficado em segundo e o Vasco em primeiro. O Vasco escolheu, sim, talvez de maneira até correta, falou, não, jogo primeira fora e a segunda a gente decide em casa. Quero decidir em casa. Nesse mês aqui saiu um corte do Bebeto falando que o Eurico perguntou para ele. Ele disse, Bebeto, o que tu acha? O Bebeto, não sei. O Eurico, não, fala se eu te chamei porque eu quero que tu diga. Vamos jogar lá então. E aí? Eles jogaram lá porque o que acontece? Como não tinha saldo de gols e tinha esse ponto extra, o que acontecia? Ao exemplo que acontecia naquelas finais antigas de Libertadores, que no caso ali tinha desempate de terceiro jogo, não tinha vantagem de ninguém, mas ela não tinha saldo. Uhum. Se um time ganhasse de 5-0 um jogo, o outro ganhasse de 1-0, teria o terceiro jogo. Então, assim, em 89, o Vasco entra com 1 ponto, ele opta por jogar no Morumbi o jogo de ida, e com um gol do Sorato, vence a partida por 1-0. O goleiro do São Paulo, Gilmar, sofre o gol, cruzamento do Luiz Carlos Vinck, cruzava muito bem, né? O Vasco ganha do São Paulo por 1-0. O juiz apita o jogo, o Vasco vai a 3 pontos, com os 2 pontos conquistados e 1 ponto extra, e é campeão, pois o São Paulo, tendo apenas mais um jogo, ou seja, o São Paulo, se ganhasse por 8-0, não seria campeão, porque ele só chegaria a 2 pontos, o Vasco teria 3 pontos. Então era bem tipo pontos corridos mesmo, né? E com vantagem. O fenômeno do ponto extra era uma coisa muito presente nessa época. O ponto extra ali, ele fez valer, deu o título Vasco, tirou um dinheiro dos dois, eu acho, né? Porque fez uma final que podia ser em 2 jogos, sem um jogo só. Reviveu a final de jogo único por motivos de força maior ali, não por previsibilidade de regulamento, e assim o Vasco ganha o Brasileiro e vai junto com o Grêmio para a Libertadores. E aí também vamos abrir um parênteses para falar de um torneio que foi criado ali, que foi o Supercampeonato Brasileiro, que só ocorreu em 80, em 90 e em 91. Em 90 as partidas foram usadas dentro da Libertadores, quando Vasco e Grêmio estavam no mesmo grupo. Naquela época os brasileiros seguiam jogando na mesma chave, né? Eram só 2, e jogaram naquele ano contra os paraguaios do Olímpio e Cerro Porteño, os 2 maiores do Paraguai. Quem é que ganhou, o Grêmio ou o Vasco? O título foi conquistado pelo Grêmio. Sim. O Grêmio foi o primeiro supercampeão brasileiro. Na Libertadores. Nesse confronto, mas curiosamente o Grêmio cai fora da Libertadores, é o desclassificado, e o Vasco avança na Libertadores, junto com os paraguaios. E o Vasco acabou indo até as quartas de final. O Grêmio foi eliminado num 2-2 com o Olímpia aqui na chuva, num final de tarde de semana. Não sabia. O Olímpia seguia uma pedra no sapato da dupla Grenal, então, ali, porque Exatamente. foi um ano depois, em 89 ele eliminou o Inter, e em 90 ele complicou o Grêmio. Que barbaridade. Então, o Vasco foi eliminado nas quartas de final para o Atlético Nacional de Medellín. E o Olímpia venceria essa Libertadores. Exatamente. 90. Então, inclusive, acho que não perdeu a final do Mundial. Eu sei que o Atlético Nacional ele tirou o Vasco. Exatamente. O Atlético Nacional vai jogar agora no grupo do Inter e do Bahia, com outro nacional do Uruguai também. E ali, só para lembrar que esse título do Supercampeonato Brasileiro do Grêmio foi falado no nosso primeiro episódio de 30 anos do Tetra. Pesquisem aí.
uma brincadeira que a gente fez, eu e mais o Fábio, que vimos o Tetra, contando para o Eduardo e o Arthur que não viram. Pesquisem lá. Mas voltando então, Brasileirão de 90 agora. Então, ou final de 89. Não, e a 89 a gente fecha assim, dessa maneira, né? Uhum. E passamos para 1990, que segue, que enfim, a gente teve 24 participantes em 89, 24 em 88, porque acabou em 89, até confunde a gente. Em 89, 22. Em 1990, a gente chega a 20 times. Número considerado ideal, utilizado até hoje. Só que não foi de lá para cá todos os anos, mas a gente chega a gente tem 4 rebaixados em 89, via Torneio da Morte, e sobem para 90 os paulistas Bragantino, que emergia ali como um grande time ali no final dos anos 80 do interior paulista, e o São José, que é um time que havia disputado na época da Taça de Ouro ali, tinha jogado até um jogo contra o Grêmio, uma partida inaugural, São José do interior de São Paulo, que é do Vale do Paraíba. Sim, Um time que os mais novos até acho que não conhecem, porque ele, de fato, ele vem figurando na Série B do Paulista, inclusive. Ele foi eliminado agora para o Taubaté nas quartas de final, lutando para subir há alguns anos. Então, tivemos o Bragantino, o Inter de Limeira, e com o rebaixamento dos 4 times, tivemos 20 times. O São José foi muito bem no Paulista de 88. 89, vice-campeão paulista, tirou o Corinthians na semifinal, com uma goleada composta 1-0 no tempo normal e 2-0 na prorrogação. Tocou 3-0 no Corinthians lá e jogou a final contra o São Paulo e vendeu caro. As duas finais foram no Morumbi por conta de capacidade, coisa muito comum no futebol brasileiro. O São Paulo, na verdade, o mandante do segundo jogo era o São José. O São Paulo é campeão com uma vitória de 1-0, gol contra do zagueiro André Luiz, se não me engano, ou outro zagueiro, mas foi um gol contra, e outro jogo foi 0-0, foi apertadíssimo. Então, assim, tivemos 20 times em 90, e o fato também, já reforçando essa questão que falamos do Bragantino e do São José, nós tivemos uma representatividade paulista muito grande em 1990. Talvez a maior proporcional. A gente teve dos 20 times da Série A, 8 times de São Paulo. Além dos 4 grandes, jogaram Portuguesa, Inter de Limeira, São José e Bragantino. Sim. Isso que nem tinha Guarani e Ponte Preta no cenário. Guarani tinha acabado de ser rebaixado. Sim. Então teve bastante time de São Paulo. Bom, 90 começa o campeonato com uma fórmula relativamente simples. Ela dividia as 20 equipes em 2 chaves de 10. As equipes jogavam no primeiro turno dentro do seu próprio grupo e no segundo contra outro grupo. Jogavam 19 vezes. Classificava o primeiro de cada grupo em cada turno. Seriam 4 times e mais 4 no geral. Aconteceu ali, se pegar a classificação, tu vai ver as 8 melhores campanhas chegando nas quartas de final. O que é bom para o campeonato. Nós tivemos Bom, vamos de polêmica de novo. Precisava lembrar desse fato. O Vitória da Bahia perdeu 5 pontos no campeonato por conta de... Precisamos saber o fato exato, que é muito pouco falado. É difícil achar o que realmente aconteceu em 1990, mas o Vitória da Bahia perdeu 5 pontos. E ele encerra o campeonato com 10 pontos, junto com a Inter de Limeira. Seriam as 2 equipes rebaixadas. E outra equipe que também tinha 15 pontos era o São José. Depois de 10 pontos tem um hiato ali. O antepenúltimo tem 15 pontos, que é o São José. E, curiosamente, tem times grandes ali nesse bolo com 15 pontos. Eu acredito que até o Inter. O Inter, que Vasco, talvez, passou a ter 15 pontos porque ganhou do Corinthians na última rodada. Exatamente, ganhou do Corinthians por 3-0. Acredito que o Corinthians, pelo índice técnico, ele classificaria de qualquer forma. Ele até acabou despencando ali para 6º. Então, assim, mas é uma polêmica isso aí. Tem que ser... Muita gente diz o seguinte: o Vitória perdeu 5 pontos e cairia junto com a Inter de Limeira. Quando eles viram que, ao devolver os 5 pontos que o Vitória recuperou, o rebaixado seria o São José, um time com pouca expressão, foi mais fácil de o Vitória recuperar os pontos. Se tivesse um time grande ali, porque o que acontece? Desde que foi criado o rebaixamento,
partir de criado e respeitado em 88, a gente não tinha nenhum time grande rebaixado. E ali já teria, nessa ocasião, a chance de um time grande cair. Então, Vitória recupera os pontos e São José já volta para a Série B. Teve apenas essa participação ali, nunca mais jogou a Série A também. E o Inter de Limeira também desceu para a segunda divisão. Acredito que nunca mais jogou também, nunca mais tenha voltado. Como é que era a fase final de A fase 90? final tinha quartas de final, quartas de finais, com independente do grupo, eles colocavam os 8 primeiros, primeiro contra o oitavo. Aí sim é um cruzamento de verdade, né? Sim. Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. O Bragantino no primeiro campeonato já classificou, foi eliminado pelo Bahia nas quartas de final. São Paulo e Santos travaram um clássico sanção, São Paulo classificou. O Corinthians tirou o Atlético Mineiro, que era a segunda campanha. E o Grêmio fez uma baita uma campanha, né? O Corinthians tinha classificado em sétimo e o Grêmio, o primeiro campeão da primeira fase, pega o Palmeiras, o oitavo, perde o jogo no Parque Antártica, antigo Parque Antártica, por 1-0 e ganha aqui no Olímpico, saudoso Olímpico por 2-0, com confusão, tumulto na torcida. Uma pancadaria mesmo. Até esses dias eu postei esse jogo aí, inclusive o Edu Andriotti da Rádio Grenal, ele comentou até que foi o primeiro jogo dele, que ele lembra bem, uma coisa desse sentido. Primeiro jogo que ele lembra ter visto uma grande briga, que ele estava lá na torcida. E era bambu de bandeira, como... Isso. Tá e no meio, o Frei Cebolinha, um padre, torcedor do Palmeiras, ilustre, tentando apaziguar. O circo do futebol brasileiro. Deu ali aquela briga. Mas, enfim, avançam a semifinal Corinthians, São Paulo, Grêmio e Bahia. Ou seja, o Bahia ali, campeão em 88, deu uma patinada em 89 e já voltou para as cabeças em 90. A exemplo das quartas de final, o Corinthians tinha tirado o Atlético Mineiro, tendo a pior campanha, tinha ficado em sétimo, também tirou o Bahia fora, os dois jogos iguais. Ele vira por 2-1 no Pacaembu, empata em 0-0 fora, no Mineirão em Salvador. Então o Corinthians vai à final, segunda final da história, a primeira havia sido contra o Inter em 76 aqui. E pelo outro lado, São Paulo e Grêmio também tiveram um jogo com bastante confusão. O São Paulo, acredito que tenha vencido o jogo de ida no Morumbi. Esse jogo deu uma pancadaria, que invadiram o campo. Jandir, Visoli do São Paulo, Darcy, toda essa turma aí. Uma pancadaria generalizada. O Jandir saiu correndo atrás do cara, né? Correram atrás do cara, deu a pancadaria, mas seguiu o jogo. E, se não me falha a memória, foi igualzinho, assim como o Grêmio perdeu aqui, perdeu fora em São Paulo para o Palmeiras e ganhou aqui, acho que ele perdeu também para o São Paulo e aqui ele reverteu. Só que aqui no caso, não sei se foi 2-0, acho que foi 2-0 esse jogo. Maurício, sei que o Maurício faz um gol driblando o Zete. E teve um pênalti polêmico aí, não teve? Não, pera aí, desculpa, volta aí que agora o ADM do Velho Futebol aqui está totalmente equivocado. Foi o contrário, o São Paulo eliminou o Grêmio. Exato. Aqui, São Paulo ganha lá e talvez por 2-0 e perde aqui por 1-0. Não me lembro os placares exatos, mas o São Paulo elimina o Grêmio aqui em Porto Alegre e vai à final contra o... Bastante polêmica na arbitragem desse jogo aí do Grêmio também, o pessoal pode escrever aí embaixo nos comentários. O São Paulo, ele chega a essa final contra o Grêmio, o Grêmio tinha a melhor campanha e decidiu aqui no caso a semifinal, e a final é composta por São Paulo e Corinthians. Bom, agora vamos a um fato curioso também sobre essa final. O São Paulo, por ter a melhor campanha ao longo do campeonato e ter classificado melhor que o Corinthians, ele joga as finais com a vantagem de 2 resultados iguais. Vai o Corinthians de novo para o desafio de ter que reverter uma vantagem. Só que um fato é curioso. Qualquer um pode pesquisar e dar um Google e botar ali, apesar de que naquela época os clássicos eles não tinham essa conotação de mando de campo de hoje em dia, com os estádios próprios, até com a questão do Corinthians e o Palmeiras jogarem clássicos em casa. Na época, os times grandes de São Paulo, todos eles jogavam no Morumbi, assim como os clássicos cariocas eram no Maracanã.
Então, assim, o Corinthians ele passa o São Paulo na pontuação geral nas quartas e na semifinal, porque ele somou mais pontos ali, ele fez 6 pontos, né? 2 vitórias e um empate. E o São Paulo ali tinha feito menos pontos que o Corinthians. Eu não lembro contra o Santos exatamente como foi, se foram 2 empates. Mas na semifinal o São Paulo classificou com 2 pontos contra o Grêmio e jogou. E o mando de campo da final era do Corinthians. Então tu vê como foi curioso. O São Paulo tinha vantagem pelos empates, porém não tinha o mando. Pode ter passado desapercebido porque os times eram da mesma cidade, mas se, por exemplo, fosse um time de outro estado, vamos supor que fosse o Grêmio ao invés do Corinthians. A final teria sido aqui no Olímpico, mas o time que estaria com a vantagem por 2 resultados iguais seria o São Paulo. E por que isso? As loucuras da CBF, né? Eles decidiram um regulamento meio controverso. Né? Tinha que ter emoção, não podia ser normal. Tinha que normal. ter emoção e não podia ser muito dentro da regularidade, né? Sim. As coisas tinham que ser meio definidas com... Tinha que ter alguma coisa controversa, digamos assim, no regulamento. É. Então, assim, 90 é o campeonato que encerra aí, com o fato... No caso, o fato do Corinthians conquistar o primeiro título. A primeira foi empate. O Corinthians ganhou os 2 jogos, o primeiro com gol de joelho do Wilson Mano no começo do jogo. De noite. De noite, o Corinthians jogando de preto, uniforme número 2, visitante. Uhum. E em casa, o Corinthians jogando de branco, mandante, e o São Paulo com a tricolor. Exato. E o Tupanzinho faz um gol numa jogada com o Fabinho, e o Corinthians acabou ganhando as 2 partidas. E foi para a Libertadores, daí no caso, junto com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 90. Estou falando sobre a Libertadores só para finalizar que teve a segunda e última edição até então do Supercampeonato Brasileiro. Dessa vez, ao invés de jogos da Libertadores, fizeram o jogo no Morumbi, com o mando do campeão brasileiro e um público irrisório. O Corinthians ganha de 1-0, gol do Neto, com um público muito pequeno. Com certeza não chegou a 10 mil torcedores, não tinha nenhum apelo esse jogo. E o Corinthians coloca esse título dentre os seus títulos? Coloca e agora se vangloria, inclusive, porque como o Corinthians, esse título voltou a ser disputado, e o Corinthians busca, assim, digamos, o único título que não tem seria a Sul-Americana, né? Então, isso divide bastante opiniões lá, alguns torcedores querem esse título para fechar o ciclo de ter todas as taças atuais, que no momento o único clube que detém todas elas é o São Paulo, né? O Inter ele tinha todas as taças atuais enquanto a Supercampeonato Brasileiro não estava sendo realizada. Não tinha voltado, né? Voltando aí, ficou que o São Paulo, ao ganhar a Copa do Brasil de 2023 e o Supercampeonato 2024, ano passado, acabou, no momento, sendo o único atual campeão de tudo. Então, assim, tem esse fato que eu havia falado, e em 91 a gente vai ter um campeonato de 20 times novamente, com acesso de 90 para 91, o acesso / retorno de Sport e Atlético Paranaense. Os 2 que caíram no Torneio da Morte de 89 vão ali em 90 e sobem para 91. E daí acontece uma inversão no calendário. Os jogos vão para o primeiro semestre brasileiro. Sim. Um dado curioso também de 90, também bem peculiar, eu duvido muito que alguém saiba desse dado. Na Série B, teve uma fase que era um quadrangular, que o Sport acabou empatado com o Itaperuna do Rio de Janeiro. Lembra desse time? Jogava o Campeonato Carioca. E ninguém sabe como foi esse sorteio, mas tem ali nas pesquisas, qualquer um pode entrar num site. Eu recomendo o Bola na Área, ali, que é um site muito bom. O Sport passou numa fase ali no sorteio, na bolinha contra o Itaperuna do Rio de Janeiro, e acabou chegando lá nas finais e subiu. Desbancou o Guarani, inclusive, hein? Rivalidade ali, já construída, né? Ali naquela época da Copa União. E o Atlético Paranaense subiu junto com o Sport para 91, e vamos ao campeonato de pontos corridos de 91, com pontos corridos, de fato, um turno. Campeonato bem simples, jogam 19 jogos. 8 melhores? Não, 4 melhores. Vamos ter só uma semifinal, caem 2 e sobem 2. E em 92 vamos ter 20 novamente. O que acontece em 91?
alguns fatos curiosos, né? O primeiro deles que temos, enfim, pela primeira vez uma equipe grande rebaixada. O Grêmio acaba sendo rebaixado pela primeira vez. E na fase semifinal também a gente teve um outro tribunal, teve um outro STJD, não teve justiça comum. O que aconteceu? Teve uma partida Fluminense e Botafogo realizada nas Laranjeiras, que tem uma briga causada pela torcida do Botafogo, que chega a invadir o gramado. Essa partida ela é suspensa com placar em 0-0 e ao final do campeonato o STJD atribui os pontos para o Fluminense por unanimidade na votação, sob a alegação de que o tumulto havia sido causado pela torcida do Botafogo. De fato, foi. Então, o Fluminense ganha os pontos desse jogo, os 2 pontos sem ter ganho o jogo. Né? Foi 0-0 em campo, mas ganhou os pontos. Isso aí determinou o Fluminense, até então, ser eliminado, acabou em terceiro. Ele não só pulou de quinto para terceiro, porque ele superou o Atlético Mineiro no número de vitórias. O Atlético Mineiro continuou classificado de terceiro, pulou para quarto. E o Corinthians, atual campeão de quarto, pulou para quinto e acabou sendo eliminado. Então, ali mudou também os jogos, que daí, no caso, o primeiro contra o quarto ficou São Paulo contra o Atlético Mineiro e o segundo foi o Bragantino e o terceiro o Fluminense. Então, o grupo de 4 semifinalistas alterado por uma decisão foi alterado. Da Justiça Esportiva. A Justiça, o STJD, ele deu esses pontos para o Fluminense, a partida que foi 0-0, ao invés de remarcar, enfim, e deu essa pequena confusão. Na época, o saudoso Emil Pinheiro, o presidente do Botafogo, falou que ficou bravo com a decisão, obviamente, e que tinham dado os pontos ao Fluminense porque eles queriam um time carioca na semifinal. Iam ter 3 paulistas, já tinham sido campeões em 90 também, e ele falou sobre esse aspecto, né? E a gente não sabe muito bem o que levou a essa decisão e também se ela foi totalmente injusta. Né? É complicado falar sobre isso porque a torcida do Botafogo causou o tumulto de fato. Agora, grande erro ali foi ter colocado esse clássico nas Laranjeiras, no estádio acanhado, com capacidade de 10, 12 mil. Hoje deve ser 10 mil. Sim. Na época um pouco mais, porque tinham lugares não eram remarcados, né? Sim. E essa semifinal de 91 ela tem uma outra curiosidade. Ela volta num sistema parecido com o de 89, do tal do ponto extra. Então, o que acontece? Ela não tem saldo de gols, porque o time de melhor campanha sai com 1 ponto. Logo, não tem como os times ficarem empatados em pontos. O saldo de gols não existe. Só que os jogos, o mando de campo é na casa do time de pior campanha, o jogo de ida e de volta no de melhor campanha. O que acontece ali? Vamos começar pela parte mais fácil. São Paulo pega o Atlético Mineiro, empata os 2 jogos, sai ganhando no Mineirão. O Kleber faz o gol de empate de cabeça e no Morumbi o São Paulo segura 0-0. Com 2 empates, São Paulo avança para a final. Por sua vez, o Fluminense recebe o Bragantino no Maracanã, obviamente. E esse jogo é um jogo bem disputado. Chega no final do jogo, Franklin, ex-Fluminense, cumprindo a lei do ex, um dos vários jogadores da base do Fluminense que acabaram indo com o Bragantino, junto com alguns outros. João Santos, o meu amigo Silvio, que é seguidor assíduo da página. Jogadoraço, Silvio. Falo com ele às vezes. Lá de São Gonçalo, Silvio. São Gonçalo, hoje reside em Miami, o Silvão, gente finíssima. Teve, se não me engano, também o Ney, ou o Júnior, zagueiro. Teve alguns jogadores, isso aí a gente vai poder precisar melhor depois. O Franklin faz um gol aos 40 e poucos, 43 talvez, do segundo tempo. 1-0 para o Bragantino no Maracanã contra o Fluminense. O que decreta esse gol? O primeiro jogo foi quanto? 1-0 Bragantino-Fluminense. O Bragantino vai a 3 pontos com ponto extra. Feito. Acabou a semifinal com um jogo. Só que tem um fato curioso, a pontuação para final, para mando e vantagem segue. Nesse caso, vale mando e vale vantagem. E as 2 equipes jogam em Bragança Paulista. Então, temos um jogo de volta com o Fluminense eliminado. Consegue imaginar uma coisa dessa? O Fluminense vai a Bragança Paulista já eliminado do campeonato jogar uma semifinal.
Para dar a oportunidade do Bragantino conquistar os pontos. O Bragantino estava com 3 pontos, né? Ganhou um ponto extra e empatou esse jogo. Então, o que acontece? O Bragantino ele ganhou um jogo, empatou outro, e o São Paulo empatou os 2. Só que na primeira fase, o Bragantino só tinha superado o São Paulo pelos critérios. Então, o Bragantino passou o São Paulo em pontos. E aí, por isso a final foi no Marcelo Steffani. Final foi no Marcelo Steffani, final com o menor público da história. Questões até óbvias, o estádio era acanhado, mas era permitido fazer a final lá. Acredito que hoje a segurança não liberaria uma final no estádio desse tamanho. Hoje eles não tem final, mas digamos a gente pode exemplificar pelas competições, pela Copa do Brasil ou pela Sul-Americana. Então a final é no primeiro jogo no Morumbi. São Paulo vence com gol do Mário Tilico, pegando uma sobra. E vai a Bragança e segura o empate em 0-0. Com o Tele Santana, conquista o título brasileiro que havia deixado escapar por 2 anos seguidos na final, 89 e 90, e volta para a Libertadores. Volta para escrever uma história de glórias na Libertadores, né? Maravilha. E conquistar o título. Sim. Agora ganhou o título e o Bragantino, como vice, fica como vice-campeão. Então, o campeonato de 91 ele é relativamente simples. Só essa questão do ponto extra aí da inusitada teve semifinal que não valia muito. Exatamente. Quer dizer, valia só para o Bragantino. Valia só para o Bragantino, jogo de volta. E daí vai para 92, novamente com um campeonato previsto para o primeiro semestre. E as 20 equipes jogam entre elas, todas contra todas, só que para classificar 8 equipes e não 4, como em 91.